Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de eletrostática para o 9º ano. Agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre métodos de eletrização. Esse primeiro exercício aqui ele diz o seguinte: um corpo condutor inicialmente carregado com carga Q positiva é posto em contato brevemente com um segundo corpo idêntico, mas de carga menos 5Q. Após a separação, quais serão as cargas em cada? Ou seja, eu tenho uma situação aqui onde eu tenho um primeiro corpo e um segundo corpo. Esse primeiro corpo está previamente carregado com uma carga positiva Q e esse segundo corpo com uma carga negativa menos 5Q. Eu vou deixar eles em contato por um tempo e eu quero saber como é que vão ficar as cargas de ambos, de cada um, né, depois desse contato, quando eu separar elas novamente. Bom, a gente sabe que devido a essa diferença nas cargas, um lado aqui está positivo com uma carga mais Q e essa daqui está negativa com uma carga menos 5Q, ou seja, ela aqui em módulo ela tem muito mais carga do que a quantidade em módulo dessa primeira carga. Então a gente sabe que a gente está tratando com uma situação onde há um desequilíbrio de cargas e as cargas vão se redistribuir nesses dois materiais, exatamente por haver um contato e eles serem condutores, até que haja uma quantidade de carga igualmente distribuída entre as duas. Uma forma para a gente calcular isso é a gente somar as duas cargas e depois dividir pelo número de cargas. Ou seja, a gente pode pegar a carga Q e somar com a carga menos 5Q e depois dividir por 2. Isso aqui vai me dar Q menos 5Q menos 4Q. Depois dividir por 2 dá menos 2Q. Ou seja, o que eu achei aqui é a carga que vai ter em cada um desses corpos. Ou seja, eu posso colocar aqui que depois a minha resposta seria 2Q e menos 2Q. Aqui é importante também lembrar o seguinte: por que houve essa troca de cargas? Aliás, como houve essa troca de cargas? Muitas vezes você pode imaginar que há uma redistribuição de ambos os tipos de carga, ou seja, tanto a carga negativa flui como a carga positiva flui. Isso não é o que acontece. O que acontece é que as cargas negativas fluem de um lado para o outro, nesse caso aqui, fluindo desse segundo corpo que tem um excesso de cargas negativas para a parte positiva que tem uma deficiência de cargas negativas até que ele se equilibre. É sempre importante lembrar que nesse tipo de situação, quando a gente está falando aqui através de condutores, o que flui são as cargas negativas, ok? Bom, esse segundo exercício ele já traz um problema um pouquinho mais avançado, porque agora a gente tem 3 corpos diferentes, tá? Ele diz o seguinte: 3 corpos idênticos, A, B e C, com cargas respectivamente iguais a 2 coulombs, 4 coulombs e menos 1 coulomb, são postos em contato de acordo com a figura abaixo. Aqui ele fez um esquema, 1, 2 e 3, dizendo como que vão ser dados esses contatos entre essas cargas. Se o processo seguiu 1, 2 e 3, qual a carga final de cada corpo? Ou seja, se primeiro ele fez esse processo 1, onde ele colocou A e B em contato e não alterou C ainda, depois ele colocou o B diretamente em contato com C, sem estar mais em contato com A, e depois ele separou os 3. Qual vai ser a carga de cada um desses corpos no final aqui, na situação 3? Para isso, a gente vai ter que analisar daquela forma a gente fez no exercício anterior. A gente tem que lembrar que a carga aqui do A é 2C, e do B é 4C, e do C é menos 1C. Então eu vou colocar aqui para ajudar a gente a visualizar a carga de cada um. Tá? Agora aqui as cargas já vão ser diferentes porque vão depender da troca de cargas que vão existir aqui nesse primeiro quadro. Nessa primeira situação A com B, o que acontece com essas cargas? Elas são redistribuídas, como a gente falou. Então a gente vai somar essas cargas e ver o total de cargas que há em ambos os corpos A e B, e elas vão ser redistribuídas entre os corpos. No caso aqui, o total de carga é de 6 coulombs. Então quanto seria a carga que ficaria para cada corpo? No caso, para o A, a gente sabe que ficaria 3 coulombs, e para o B também 3 coulombs, porque tem que se distribuir igualmente, porque os corpos são idênticos.
ou seja, vai distribuir de forma uniforme. O corpo C, que não foi alterado até então, vai se manter com a mesma carga que ele tinha. 1 coulomb, menos 1 coulomb. Tá? Agora a gente pode analisar o que acontece com B e C. Com B e C nós temos que o total de carga entre eles é de 2 coulombs, porque 3 menos 1, 2 coulombs. Esse total de carga é o que vai ser redistribuído entre eles, ou seja, a gente vai ter aqui 1 coulomb para esse aqui, 1 coulomb para esse aqui também. Você vê que houve uma troca agora de carga para C. C agora é uma carga positiva. Ela não é mais uma carga negativa. Ela não está mais carregada negativamente. E o corpo A, como ele não sofreu aqui nenhum tipo de contato na situação 2, ele simplesmente mantém a carga dele como ele estava, que vai ficar um total de 3 coulombs. Então, se o processo seguir 1, 2 e 3, qual é a carga final de cada corpo na situação 3? O A fica com 3 coulombs, o B fica com 1 coulomb e o C também fica com 1 coulomb, ok? Bom, agora esse terceiro exercício, ele já está falando o seguinte. Um corpo A neutro é posto em contato com um corpo B idêntico com carga mais 4Q. Após o equilíbrio eletrostático, o corpo A é posto em contato com um terceiro corpo C, também idêntico, de carga desconhecida. E depois disso, o corpo A volta a ficar neutro. Qual era a carga do corpo C? Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos tentar prestar atenção em algumas partes aqui bem importantes do exercício. Ele diz que o corpo A é neutro inicialmente, ele é colocado em contato inicialmente apenas com o corpo B idêntico, mas de carga mais 4Q. Então tem um equilíbrio eletrostático, é exatamente esse equilíbrio da troca de cargas até que os corpos fiquem com essas cargas equilibradas. O corpo A, então, é posto em contato com o corpo C, ou seja, há um terceiro corpo agora no nosso problema, que ele fala que está com uma carga desconhecida. E após esse contato, o corpo A volta a ficar neutro. E ele quer saber exatamente qual deveria ser essa carga desse corpo C desconhecido para que ele faça o corpo A voltar a ficar neutro. Então, para a gente esquematizar, eu coloquei aqui inicialmente o que está acontecendo, A e com B, a carga de A, que no caso é 0Q porque é neutro, e aqui a carga de B, que é mais 4Q. O que vai acontecer aqui depois a gente vai ver, mas a gente sabe, depois disso, dada essa carga aqui que a gente encontrar, o A vai estar em contato com o C e depois ela vai ficar neutra. Então vamos preenchendo aqui o que a gente sabe. Como que se dá aqui a troca de cargas no contato? A gente sabe que a gente vai pegar o total de cargas, que é 0 mais 4, né? 0Q mais 4Q, que vai dar um total de 4Q, e dividir isso por 2, tá? Ou seja, a metade disso aqui é o que vai dar a carga para cada um. Então aqui a gente sabe que isso aqui dividido por 2 vai dar mais 2Q e mais 2Q. Pronto, agora a gente sabe qual é a carga que o A vai ter após esse primeiro contato. Trazendo essa carga para cá, ou seja, mais 2Q, né? Carga positiva 2Q, a gente sabe que o A em contato com o C ficou de uma forma que após isso ele ficou com 0 de carga. Bom, a gente pode fazer isso de uma forma mais analítica. A gente sabe que se um corpo tem mais 2 coulombs, mais 2Q de carga, para ele ser neutralizado, ou seja, para que as cargas totais se somem e deem igual a 0, a gente precisa aqui de um total de cargas negativas iguais em módulo. Ou seja, se eu tenho mais 2Q, eu vou precisar de menos 2Q. Uma outra forma, um pouco mais matemática da gente resolver isso, até porque alguns exercícios os números não vão ficar tão claros, você pode ter situações com várias cargas, é a gente associar o valor para essa carga aqui a um valor x, que é um valor que a gente não sabe. E a gente dizer que a soma dessas cargas divididos por 2, porque a gente tem 2 corpos, vai dar a carga aqui do A. Ou seja, 2Q mais x divididos por 2 tem que dar igual a 0. Tá? Então, se a gente pegar aqui e multiplicar toda a nossa equação por 2, nós vamos ter que 2Q mais x é igual a 0. Por fim, a gente vai ter que x tem que ser igual a menos 2Q. Ou seja, a gente conseguiu descobrir a carga do C através apenas e exclusivamente do que aconteceu com o A. A gente viu que o A, após entrar em contato com o C, ficou neutro. Como o A tinha uma carga 2Q,
o C também tinha que ter uma carga menos 2Q. E ele perguntou assim qual era a carga desse corpo C, porque após o contato, o C também perde carga, o C também troca as cargas e acaba mudando o valor da sua carga. Que inicialmente a gente calculou que era menos 2Q, agora na verdade vai ser 0Q, ou seja, vai ser neutro também, porque após o contato há um equilíbrio e por eles serem idênticos eles ficam com cargas iguais, ou seja, ambos ficam neutros, ok? Bom, esse quarto exercício ele já começa falando o seguinte: um corpo A, inicialmente de carga igual a 12Q, é posto em contato simultaneamente a mais dois corpos idênticos, B e C, inicialmente neutros. Logo em seguida, um quarto corpo D, também idêntico, é posto em contato apenas com C, fazendo com que ambos fiquem com cargas iguais a menos 2Q. Qual era a carga de D inicialmente? É um problema parecido com o exemplo anterior. A gente vai, através dos nossos esquemas aqui, a gente vai conseguir analisar o que aconteceu, principalmente qual era a carga inicial que esse corpo D tinha, que é desconhecida. Aqui a gente tem que prestar atenção que a grande diferença é que o A está sendo posto em contato não separadamente com um corpo, depois separadamente com o outro. Ele está sendo posto em contato simultaneamente com dois corpos. Ou seja, a gente vai ver aqui 3 corpos em contato, mas a gente vai usar a regra anterior e a gente vai perceber até uma generalização dessa fórmula, dessa ideia. Sempre que você tiver vários corpos em contatos, você soma todas as cargas, tá, e divide pelo número de corpos. É basicamente isso que a gente sempre vai fazer para a gente encontrar a distribuição entre as cargas quando a gente tiver nossas situações com os corpos idênticos. Então aqui eu coloquei esse esquema onde eu tenho o corpo B, o corpo A e o corpo C. Aqui a carga é 0Q, 12Q e 0Q. E a gente tem qual é o total de cargas aqui. O total de cargas é 12Q. Ou seja, esse é o total de cargas que há nesses 3 corpos juntos. Então, quando eu separar eles após o contato, após o equilíbrio eletrostático, quanto que cada um vai ter? É só eu pegar o valor 12Q e dividir por 3. Então, eu vou ter que, por exemplo, 4Q positivo, tá? Mais 4Q, porque é o que estava aqui, mais 12Q. Dividir por 3 mais 4Q para cada. Então, qual seria a carga do C quando ele foi posto em contato com o corpo D, com esse quarto corpo D? Ele deveria ter mais 4Q. Bom, a gente sabe agora que a carga dele é mais 4Q, que ele foi posto em contato com um corpo de carga desconhecida e que após isso, ambos os corpos ficaram com menos 2Q. Aqui a gente vai utilizar aquela regra que nós que nós usamos no exercício anterior. A gente sabe que mais 4Q mais essa carga X divididos por 2 tem que ser igual, porque aqui são dois corpos, né? Divididos por 2 tem que ser igual à carga aqui que a gente achou para cada um. Ou seja, esse mais 4Q mais X dividido por 2 tem que dar menos 2Q. Aqui é importante que os sinais das cargas vão ser usados como sinais algébricos mesmo, ou seja, quando a gente passar pelo lado de que a gente vai somar ou inverter o sinal da nossa equação do mesmo jeito que a gente faria anteriormente. Então, a gente vai ter aqui, esse 2 eu vou passar para lá multiplicando, eu vou ter mais 4Q mais X tem que ser igual a menos 4Q. Aí, essa questão de a gente utilizar os sinais das cargas como sinais algébricos é o que vai me fazer, por exemplo, pegar esse mais 4Q e passar para o outro lado, só que eu vou inverter o sinal. Então, a gente vai ter essa equação da seguinte forma: x é igual a menos 4Q, tá? Que é esse menos 4Q que já estava aqui, só que esse mais 4Q vai para o outro lado como menos 4Q também. Isso vai me dar que x é igual a menos 8Q. Ou seja, a carga que o corpo D tinha inicialmente era de menos 8Q. Isso é importante porque a gente acabou de perceber que não só a gente pode utilizar esse método matemático para encontrar as cargas, como a gente também pode utilizar os sinais das cargas de forma algébrica na hora que a gente for fazer as nossas contas. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.